O Espírito Santo está transbordando. O Espírito Santo transborda nos cultos, transborda nos batismos, transborda nos gabinetes. O Espírito Santo transborda porque a gente tem orado. O Espírito Santo transborda quando nós invocamos o seu nome. E o Espírito Santo vai transbordar aqui ainda mais. Essa noite da nossa campanha, nós estamos querendo falar para os nossos casais. Você, ferido, que foi restaurado, já teve sua noite, juventude teve a sua noite. E agora nós vamos olhar para os nossos casais. E eu gostaria que você prestasse toda atenção nessa introdução que eu vou fazer, para você não ter dúvida do que eu vou dizer. Que você entenda o que nós pensamos sobre família e sobre casamento. Casamento e família é projeto do coração de Deus. Não foi alguma coisa criada pelos sacerdotes, pelos padres ou pelos pastores. Não foi a sociedade comum. Foi Deus quem fez o primeiro casamento no jardim. Foi Ele que criou o homem e a mulher, os gêneros e a identidade, de homem e de mulher, e os uniu. Ao longo de 35 anos, eu louvo a Deus pelo investimento desta igreja na área de família. O congresso mais antigo desta igreja é o congresso de família. Há cerca de 3 anos atrás, nós tomamos uma decisão no conselho. E dissemos o seguinte: alguns congressos são tão importantes, algumas palavras são tão relevantes, que elas não podem acontecer só num momento do ano. E geralmente os congressos aconteciam em maio. Vamos fazer os especiais de família. Nós terminamos com aquele processo do congresso num mês só e começamos a fazer especiais. Nossa igreja, ao longo dos anos, tem tido uma estrutura enorme para abençoar famílias. Pastor Clóvis, que é da área, explanou aqui. Nós temos uma coisa aqui que muitos de vocês não tiveram quando casaram. Nós temos um curso chamado One, para aqueles que querem se casar. Nós temos um trabalho chamado Casados para Sempre. É um discipulado de casais, que ajudam casais. Turmas que se formam ano após ano. Nós temos trabalho com mulheres, como foi feito ontem à noite, ensinando a mulher o papel dela diante da palavra de Deus. Como aconteceu no The Garden ontem. Nós temos um trabalho de homens, ensinando qual é a posição da Bíblia sobre o homem. Nós temos trabalho com crianças. Pastor Clóvis disse aqui, enaltecendo o ministério infantil, louvado seja o nome de Deus pela vida da Camila e das pessoas. Nós trabalhamos com seu filho, a Vera, a sério. O Recriança não é um depósito de guardar criança enquanto você cultua. O Recriança é um lugar de estrutura. Quando nós estamos trabalhando o IUF, dos adolescentes e os jovens, nós estamos trabalhando família. Esta igreja acredita em família. Nós acreditamos em casamento, porque é projeto de Deus. E se você acredita comigo, glorifica o Senhor. O casamento é a maior expressão de unidade do ser humano. Foi anunciado aqui que nós vamos ter um evento lá em Mangaratiba, num dos melhores resorts do Rio de Janeiro. A gente procura preparar coisas com excelência, mas tem também coisas para aqueles que não podem pagar o valor. Mas eu gostaria de pedir a você, se você tem, invista no seu casamento. E hoje vai ter gente lá fora, você vai acabar com as vagas, porque não é possível que famílias estejam em crise e casais não queiram ser tratados.
Se você quiser conversar comigo qualquer dia, eu faço um gabinete com você para dizer a você quantas vezes este pastor trabalhou a sua vida e as suas relações. Nós acreditamos nisso. Nós acreditamos numa terapia de um homem e de uma mulher de Deus. Então arrebentem, eliminem as vagas, venham jovens casados encontrar o pastor Douglas com Luana no sábado, acho que vai ser em um sítio. Essa igreja tem investido muito em família, porque ela acredita na família. A relação de um casamento é algo tão importante, tão forte na Bíblia, que é comparado com a relação de Cristo e da sua igreja. Agora, interessante, Jesus não casou. Ele veio por uma outra razão. E deixa eu dizer uma coisa que você talvez não saiba: não há um relato de um discípulo na sua relação conjugal dentro da sua casa. A única coisa que sabemos é que Pedro era casado e que um dia Jesus aportou na sua casa e curou sua sogra. Não há qualquer relato do nível de relação conjugal dos discípulos ou dos apóstolos. O Velho Testamento também não apresenta. Aliás, se você ler a Bíblia, e eu estou falando de Bíblia, eu estou falando de palavra de Deus, desafiando você a conhecer a palavra de Deus. Não há um relato da vida de um profeta ou de uma relação conjugal dentro do Velho Testamento. O que acontece às vezes é até alguma DR, discussão de relação, como aconteceu com Abraão e Sara, como aconteceu com Jacó, o desespero de Raquel: me dê um filho, senão eu morro. Você acha que eles estavam numa noite de amor num restaurante de Jericó? Mas a Bíblia, anota o que eu vou dizer, apesar de não apresentar a essência e o conteúdo na sua íntegra de um relacionamento sequer, de um profeta ou de um apóstolo, ela tem, atenção, todos os princípios necessários para uma vida conjugal e para uma família. Tudo que você precisa está na Bíblia. Tudo que um casal precisa está na Bíblia. Tudo que uma mulher casada precisa está na Bíblia. Tudo que um homem casado precisa está na Bíblia. Tudo que uma pessoa que quer casar precisa estar na Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor, porque a Bíblia para nós não é apenas a coletânea de 66 livros, ela é a palavra de Deus. Você crê nisso? Glorifique de novo ao Senhor. Eu fiquei procurando na Bíblia um casal para contar a história deles para vocês. Tive alguma dificuldade, mas achei um casal maravilhoso. Abra a sua Bíblia em Atos capítulo 18. Depois que você ouvir a história desse casal, você vai querer trocar até de nome. Atos capítulo 18, olha o que diz a palavra. Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher. Pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Ponto, de Roma. Paulo foi vê-los. Uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. E todos os sábados, ele debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos.
Não é só essa vez que Áquila e Priscila aparecem na Bíblia. Eu quero dizer 4 coisas sobre este casal. E que você vai entender, você casal. Primeiro, o casamento é um desafio. Repete comigo. O casamento é um desafio. De novo, com vontade, vocês estão meio desconfiados. Vamos falar isso direito? Vamos lá? O casamento é um desafio. Pensa comigo. O texto declara assim: e Paulo encontrou Áquila e sua mulher Priscila. O que eles precisaram fazer para estar juntos? Aceitar um desafio do casamento. E eles estavam juntos. O texto de Atos 18 diz que Priscila era mulher de Áquila. Ele a tomou como mulher. Priscila escolheu o seu marido. O seu marido escolheu a sua mulher. E, gente, isso não é fácil. Quantos casais temos aqui hoje à noite? Na internet eu não posso ver, mas podem se manifestar no chat, porque tem gente aí com vocês. Quantos casais tem aqui hoje à noite? Levanta a mão, o homem e a mulher. Misericórdia, acho que quase todo mundo aqui é casado hoje. Agora vamos bater um papo só a gente, que ninguém nos escute. Diz para mim que é fácil ficar casado. É fácil? E já vi um monte de cabecinha aparecendo no ventilador. Não é. Casamento é um negócio difícil. Em todos os níveis, numa relação complexa, diferenças. As diferenças físicas, as diferenças fisiológicas. Você sonhava casar com a Jennifer Lopez, mas casou com a sua esposa. As meninas solteiras sonham em casar com aquela figura do John Wick, aquele brigador que ganha tudo. Aliás, é fantástico. Ele anda de preto como eu. Olha eu aqui me transferindo para a figura de John Wick. Sobe na parede, desce, mata. Ele não sei como ele mata aquela gente toda. Mas ele é bonitão, não é não? Cabelo preto, atraente, as meninas ficam doidas, as mulheres casadas não podem. Mas você não casou com John Wick, olha para o seu lado e vê com quem você casou de novo. Soube da história de um homem que queria casar e disse: não, a beleza não se põe em mesa, como dizia a vovó. Vou casar com uma mulher. E ele foi para a igreja e encontrou naquele culto uma mulher que cantava muito bem, uma cantora. Ele disse: ah, será essa? Ela era meio prejudicada na sua aparência, mas ele levou a ferro e fogo a missão, cantou a moça, convidou e ela se casou. Noite de núpcias, ela botou a camisa da Coca-Cola para estrear a primeira noite. E quando ela acordou de manhã, ela estava bem amassada. Sabe quando você acorda prejudicada, doida para levantar e tomar um banho antes que ele acorde? Vai dizer que já não fez isso. Quando ele olhou para ela e viu aquela cena, ele disse para ela assim: meu bem, pelo amor de Deus, começa a cantar, por favor. É um desafio, porque a gente não fica bonito para sempre. É um desafio emocional. Desafio emocional. Gente, quanta coisa esquisita tem numa relação. Pessoas vieram de famílias diferentes. Pessoas que tiveram formações culturais diferentes. Situações diferentes com o pai, com a mãe. Mulheres, vocês não sabem como para a gente é difícil. Nós nos sentimos idiotas porque vocês às vezes param de falar. E vocês estão querendo dizer alguma coisa, ainda dizem assim para a gente: você sabe do que eu estou dizendo.
Mas você não disse nada, não contou. Você acha que a gente sabe o que a gente, na nossa limitação mental. Olha para mim, mulher, o homem tem problema mental de limitação. Não é maldade. Não pede para ele jogar o lixo na hora do jogo do Vasco. Não inventa ir no shopping no dia da final do Fluminense na Libertadores. Aí, olha um homem sofredor gritando, fala Deus. Eu imagino a angústia desse coração. Como esse homem deve estar sofrendo. Que o Senhor te liberte desse sentimento, meu amigo. E vocês são muito mais inteligentes, a ciência diz, a neurociência diz que vocês usam os lados do cérebro melhor do que a gente, vocês são rápidas, a gente não. Então vocês agem, e vocês acham que a gente sabe, ainda olham para a gente e dizem assim, você sabe do que eu quero dizer. Não sabemos, juro. Eu falo aqui em nome de todos os homens da face da terra. Diferenças emocionais, diferenças familiares. Olha, eu queria fazer uma enquete aqui, não dá tempo. Irmão José que trabalha com casais, Douglas e todo mundo. Mas esse negócio de família, juntas famílias, é tão bonitinho no papel, não é? É tão lindo a gente saber quando a sua mãe diz para você assim, você está casando com a família dele. Você está casando com a família dela. E desenvolveu-se uma história contra as sogras. Eu não sei se isso é verdade, isso carece de uma pesquisa científica. Eu sei que as sogras aqui da igreja são maravilhosas. Quantas mulheres aqui já são sogras? Levantem as mãos. Misericórdia, não podemos falar mais nada. Mas há uma mística de que a sogra é um negócio difícil, uma pedra no sapato. Tem um rapaz com uma moça aqui da igreja, recém-casados foram ao zoológico e parece que a moça levou a mãe. Chegando lá, o gorila pegou a mãe. A conga, lembra da conga? Quem é velho lembra da conga? Ela vira para o marido recém-casado e diz, você não vai fazer nada. O homem disse, o gorila arrumou confusão, agora que ele se vire. Isso é maldade. Há até maldades teológicas dizendo que a negação de Pedro tinha a ver com a cura da sogra dele. Isso é mentira. Eu já estudei a Bíblia, não achei nunca uma realidade como essa. Eu estou brincando, mas casamento não é fácil. E o pior é que a Bíblia diz assim, se tornarão, olha para mim, uma só carne. E agora vamos para o respeito, que quem falou isso foi o Deus Pai. Em Gênesis capítulo 2, verso 24, e ele diz o motivo do casamento. O primeiro motivo do casamento, ele declara, deixará o homem. Mas antes deste processo de deixar o homem, seu pai e sua mãe, unir-se a sua mulher e ser uma carne só, a Bíblia declara, não é bom que o homem esteja só. O homem e a mulher, com exceção daqueles que têm o dom, isso é dom do Espírito Santo de celibato, não fomos feitos para ficarmos sozinhos. Quando a Bíblia diz que o solitário é colocado por Deus para viver em família, não é uma referência à igreja. Esse é um texto do Velho Testamento. Isso está falando de solidão da pessoa. A solidão pode adoecer, a solidão maltrata. A solidão pode enlouquecer uma pessoa. Não é bom que nenhuma pessoa esteja só. Depois do Deus Pai ter falado sobre isso em Gênesis, foi Jesus em Mateus 19, quando questionado sobre divórcio, leia o texto. Ele reafirma a posição do Deus Pai, do seu Pai sobre o casamento e declara, serão dois, uma carne só. E depois do Deus Pai de Jesus, nada mais, nada menos do que Paulo ensinando a Éfeso, capítulo 5, vai ratificar a relação de uma só carne.
Ser uma carne só com uma mulher, ser uma carne só com um homem é a mais profunda relação que um ser humano pode ter. E ela se completa no ato sexual. Mas um casal que experimenta a bênção de ser uma carne só, e quando são uma carne só, eles têm algumas qualidades, alguns valores imprescindíveis, como por exemplo, um casal que se propõe diante de Deus a ser uma carne só, tem uma básica relação de amizade. A amizade é a base de toda relação conjugal, porque um dia a doença pode vir, o afeto pode não ser possível, a velhice chega. Se não houver amizade, a relação não se sustenta. Além da qualidade da amizade, a cumplicidade. Deixa eu dizer uma coisa para você, marido. Não tem esse negócio de uma melhor amiga fora da tua mulher. E eu falo a mesma coisa para você, mulher. Não tem esse negócio de ter um melhor amigo, um amiguinho do trabalho. O teu melhor amigo é o teu marido. A cumplicidade, a amizade, a intimidade e o amor estabelecem a base de uma carne só. Ser uma carne só é a mais poderosa expressão de intimidade de um ser humano. A sexualidade que Deus nos deu, segundo os estudiosos, é a energia mais poderosa que corre no corpo. É a energia sexual. Isso Deus nos deu por bênção. Mas muitas coisas que Deus nos dá por bênção, nós transformamos em coisa ruim. Ser uma carne só é entrelaçamento na alma. A questão de casamento, de ser uma carne só, é espiritual. O casamento de Áquila e Priscila, quando eles aceitaram, na cidade de Roma, a se casarem, quando eles aceitaram estarem juntos. E por que eu escolhi Áquila e Priscila? Porque em todas as passagens do Novo Testamento que esse casal aparece, eles aparecem juntos. Eles aparecem juntos. Eles são amigos. Eles são cúmplices. Eles são fiéis. Eles são de Deus. Eles são verdadeiramente uma carne só. E que o exemplo deste casal seja realidade na sua vida, meu querido irmão e irmã que estão casados. A igreja concorda com isso? Glorifique ao Senhor. Segundo, superaram crises. Como é que o senhor sabe, pastor? A Bíblia, ela é clara. Deixa eu contar para você uma coisa. No ano 49, dominava o trono de Roma um imperador chamado Cláudio. O Novo Testamento conta lá no início que haveria uma fome terrível sobre o mundo daquela época. E Cláudio expulsou de Roma todos os judeus. Imagina o que está acontecendo agora na Palestina. Pessoas inocentes deixando sua terra, sua casa, seus retratos, seus documentos. Cláudio expulsou de Roma todo judeu, fosse de fala grega ou não. E entre os homens e as mulheres que Cláudio expulsou como imperador, diz a Bíblia que ele expulsou Áquila e Priscila, está no texto que lemos. Quando Paulo os encontra em Corinto. Eles saem de Roma e fogem para Corinto no ano 49. Eu pergunto a vocês se esse casal
viveu uma crise ou não. É claro que havia uma crise forte, porque eles perderam sua casa. Mulher, você que cuida da tua casa com tanto zelo, carinho, que coloca com tanto cuidado aquelas flores, e aquele jarro no banheiro, na sala, aquele tapete que você estica, aquele lençol gostoso que você coloca. Imagina perder a tua casa. Muitos casamentos vão à derrota por causa de questões financeiras. As questões financeiras, dizem as estatísticas, são o terceiro motivo do rompimento de relações conjugais. Áquila e Priscila perderam a casa, perderam a cidade, perderam os amigos. Eles perderam o trabalho. Perder o trabalho significa perder o sustento. Imagina amanhã você desempregado, a sua mulher desempregada. Eles perderam tudo, mas eles não perderam, olhe para mim, a eles mesmos. Eles continuaram juntos. Eles podiam ter se arrebentado, faltando coisas em casa, dizer: Priscila, para onde nós vamos? Porque quando você estuda, e atenção aqui, homens e mulheres, quando você estuda a Bíblia, muita gente no meio evangélico não entendeu os princípios de Deus para o homem e para a mulher. Quando a Bíblia fala de um homem que é líder, que é o cabeça da sua esposa, e quando a Bíblia manda que ele ame, e a sua esposa como ajudadora, ela não é inferior. Quando Deus forma a mulher, forma da lateral do homem. Aqui é uma simbologia. Ele não forma a mulher dos pés, porque ela não era inferior. E ele não forma a mulher da cabeça, porque ela não é superior. Ela está ao lado. E agora eu vou dizer uma coisa, talvez, que você nunca tenha ouvido como casal. Quando Paulo ensina aos Efésios o papel e o que cada um tem que fazer no casamento, ele pede para o marido e para a mulher fazerem aquilo que eles são mais fracos. Eu vou repetir. Deus pede que o casal, que o papel do homem seja exercido e que ele possa fazer o exercício naquilo que ele é mais fraco, e a mulher também. Estudos sobre casamento mostram, você sabe o que mais uma mulher precisa numa relação? Segurança, estabilidade. É verdade ou não, mulher? Segurança, ela tem que ter uma vida segura, um lar seguro, uma segurança para os seus filhos. E ela que precisa tanto de segurança, Deus vai mandar ela ser ajudadora e dar segurança ao seu marido. O que mais um homem precisa, segundo os estudos sobre casamento, é admiração, é amor, é o que ele é mais carente, e o que ele é mais carente, Deus manda ele dar para a mulher. Ame a tua mulher, como Cristo amou a igreja. Por isso que há um mistério no casamento. O casamento não é uma relação de duas pessoas que foram no cartório. Não, isso não é casamento. Isso é satisfação social. Casamento é entrelaçamento de alma. É cumplicidade. É cada um sabendo que exerce o seu papel. Nós temos hoje uma sociedade que inverteu os papéis. Mulheres querem ser ou assumir papéis masculinos
e homens querem assumir papéis femininos. Isto é notoriamente sinal de final dos tempos, de inversão de valores, como disse Isaías, a troca do doce pelo amargo. Houve crise na vida de Áquila e Priscila, fugiram de Roma, foram para Corinto, mas eles estavam sempre juntos. Repete comigo, eles estavam sempre juntos. Eu acho que lá no meio do caminho tinha aquilo tudo que tem na sua casa. Ou aquela, você está chato hoje, hein? Você está falando muito. Priscila, fica quieta. Você não está vendo que o camelo está se incomodando? Aqui eu já estou viajando num cenário com camelo do lado do poço. Tudo que tem na sua casa tinha ali. E tinha uma crise. Mas eles estavam sempre juntos. E uma palavra não apareceu na vida deles, casais. A palavra divórcio. A crise de Áquila e Priscila não produziu divórcio. E deixa eu trazer uma definição bíblica, e eu desafio a qualquer um de vocês a lerem a palavra e entenderem o que eu estou dizendo, e se quiser conversar com o pastor. O divórcio não é vontade de Deus. O divórcio é uma concessão. A história do divórcio, desde o Velho Testamento, é dura. Porque antes dos homens darem cartas de divórcio, eles repudiavam a mulher. Sabe o que significa isso? Jogavam as mulheres para fora. Sem respeito, sem consideração. Isso para não falar das épocas que Deus não se agradou, por exemplo, de Salomão, o homem mais sábio, que teve 1000 mulheres, das quais 700 esposas e 300 concubinas, e a Bíblia diz que Deus não se agradou. Todo o período de poligamia nunca foi da vontade de Deus, mas Deus sempre tratou as coisas na hora certa, como o próprio problema da escravidão na Bíblia. Quando você lê a carta de Filemão, você não entende. Por que Deus não arrebentou com aquilo? Porque tudo tem o seu lugar e a sua hora. O divórcio, que vem desde o Velho Testamento e perpassa o Novo Testamento até os dias de hoje, não é vontade de Deus. É uma concessão com muita clareza no Novo Testamento. E o motivo é a dureza do coração de um ou dos dois. Eu vou repetir, de um ou dos dois. Porque quando o casal entra numa crise profunda, acaba o respeito, acaba a amizade, os amigos mais próximos dele ou dela começam a ouvir as críticas, os rebaixamentos e até as imoralidades. Deixa eu dizer uma coisa para você. Um homem, uma mulher, que expõe coisas íntimas para denegrir a imagem do seu cônjuge, está cometendo covardia e pecado. Nós temos que tratar desse assunto delicado aqui no púlpito. Falando dessa coisa tão importante que é a família, eu quero te fazer um desafio. Já que você sabe, casal, que Deus odeia o divórcio, que o divórcio traz sequelas para os filhos, traz sequela para você, traz sequelas para todos que te amam. Quem aqui tem um dicionário em casa? Quem tem um dicionário em casa? Um livrinho chamado dicionário. Sabe o que é um dicionário? Só a turma eletrônica não tem ainda, né? Mas tem lá no aplicativo. Você vai fazer o seguinte: você vai pegar uma caneta e você vai riscar em nome de Jesus a palavra divórcio do seu dicionário. Ele não será aplicado na sua casa.
Toda a crise de Áquila e Priscila, eles não se separaram. Apesar da fome, apesar da dureza, apesar de perderem a cidade, perderem os parentes. Risquem do dicionário. Terceiro, Áquila e Priscila, que assumiram primeiramente o desafio do casamento. Segundo, que tiveram crises, como qualquer um de nós, ressignificaram o casamento deles. Passaram toda aquela turbulência, fugiram de Roma, eram perseguidos, perderam a casa, perderam os pertences, perderam os documentos, perderam as fotos do celular. Chegaram em Corinto, olha como Deus faz. E quem está chegando em Corinto? O apóstolo Paulo. Nada mais, nada menos que o apóstolo Paulo. Quem se lembra quanto tempo, quem estuda a Bíblia, quanto tempo Paulo passou em Corinto? Hoje, uma cidade da Grécia. Quanto tempo? 1 ano e meio. E Paulo fez amizade com quem? Com o casal. Aquele casal devia ter simpatia, devia ser acolhedor. E Áquila e Priscila levam Paulo para morar na casa deles. E agora fizeram uma coisa importante, que eu tenho pavor de dizer, por causa dos dias de hoje, não por causa de Paulo. Fizeram sociedade. Paulo tinha uma função semelhante à função de Áquila e Priscila. Eu vou falar disso daqui a pouco, que coisa curiosa, como a Bíblia é linda. Eles eram fazedores de tenda. A palavra na Bíblia é uma palavra para material de couro. Olha aí a turma que trabalha com moda. E aquele material de couro cobria, faziam lonas para as cabanas de muita gente que não tinha casa melhor. Não só para cobrir as casas ou fazer cabanas, mas todo o material necessário de couro. Eles eram fazedores de tenda e fizeram uma sociedade. E diz a Bíblia que Paulo foi morar na casa deles. Que presente de Deus para o casal. Eu fico imaginando, pensa comigo, casal, se você hospeda por um tempo o apóstolo Paulo na sua casa, não ia ter briga, né? Você ia dizer, fala baixo que Paulo vai ouvir. Ele vai descer para o café, tirar essa carranca da cara. Eu vou nomear alguns pastores que vai passar um tempo dentro da casa de vocês. Sabe qual a conclusão que vocês vão chegar? E igual a nós. 1 ano e meio foram discipulados por Paulo. Casal, que história é essa que você não precisa de ajuda? Que prepotência é essa? Que arrogância, que falta de humildade. Todo casal precisa de ajuda, de discipulado, de mentoria, porque não é fácil. Lembrem, situações difíceis, famílias difíceis, personalidades diferentes, papéis diferentes no casamento, hormônios. Hormônios, esqueci. A bênção dos hormônios. Mas deixa eu dizer uma coisa sobre os hormônios, tão importantes na psicologia e na medicina. Hormônios não se convertem. Quem se converte é você. Então os hormônios estão aí bombando. E é por isso que você acorda daquele jeito. Pelo menos coloca uma plaquinha. Hoje eles estão atacando. E o cara vai saber. Não tinha aquele negócio no trabalho, chefe brabo. Faz mais ou menos isso que vai melhorar o negócio. E olha, você, marido, se encontrar essa plaquinha, pelo amor de Deus, não pergunta nada, vai para fora da casa e fica lá até a tempestade passar. Deus sempre abençoa casal fiel, e Deus mandou Paulo para a casa deles e começaram a fazer tendas. E eu fico pensando, por que Áquila e Priscila faziam tendas? Por que eles estão na Bíblia e sempre aparecem juntinhos como casal? E a Bíblia diz que eles se casaram. E a Bíblia diz que eles foram expulsos.
E a Bíblia diz que eles sofreram. E a Bíblia diz que eles passaram dificuldades. Eu fico imaginando quantas tendas para as pessoas morarem. Quantas casinhas eles cobriram. Faziam tendas, trabalhavam com couro. Áquila e Priscila sabiam o valor de morar numa casa, numa tenda. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, aprenda a valorizar a sua tenda. Não pense que é uma casa bonita que vai te fazer feliz. Tem muita gente nas mansões da Barra e do Recreio que moram em mansões e não são felizes. E tem gente simples que mora literalmente nas tendas e nos barracos, nas comunidades pobres, mas tem a graça de Deus sobre suas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode glorificar a Ele. Valorize a sua tenda. E Jesus disse assim: aquilo que Deus juntou não separe o homem. E a Bíblia diz um negócio importante para a mulher. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola destrói com as próprias mãos. E diz uma coisa para os homens: o homem sábio é aquele que ama a partir do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Eu quero convidar você, casal que está aqui. Você não foi para o cartório. E você não vai para o cartório. Porque nós cremos que o Deus que ressignificou a vida de Priscila e Áquila, de Áquila e Priscila, pode ressignificar a sua vida. Aqueles que fugiram de Roma sem nada, tinham uma casa, e quem morava nela era o apóstolo Paulo. Deus pode ressignificar a sua casa, transformar a sua crise em vitória, a sua ferida Ele cicatriza, a sua morte Ele trará vida ao seu casamento, sempre juntos. Amém ou não? A gente dá amém mais forte quando quer ser curado. Amém ou não? Amém. Deus transforma crise em vitória, ferida em cicatriz, morte em vida. Áquila e Priscila, sempre juntos, fugindo de Roma, sem ter onde morar. Não era o dinheiro que os sustentava. Quando Jesus conta aquela história das dracmas perdidas em casa, quantas dracmas se perderam? Quantos valores se perderam dentro de casa? E tem casal que já antes de uma desgraça de separação, já coloca o dinheiro na frente. Nesse mundo capitalista e doido, você não vai levar um centavo para o teu caixão. Não é o dinheiro que sustenta a tua casa. Não são os títulos que sustentam a tua casa. O que sustenta a tua casa é Jesus. E por último, Áquila e Priscila são chamados de cooperadores de Deus. Impressionante. O mesmo capítulo 18, versículo 24, olha para a sua Bíblia. A Bíblia diz assim: enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Olha aqui o que aconteceu. Logo que ele começou a falar corajosamente dentro da sinagoga, quando ele começou a falar,
Priscila e Áquila o ouviram. Convidaram-no para ir para a casa deles. E lhe expuseram com mais exatidão o caminho. Esse texto é tão importante, porque agora Priscila e Áquila, que foram 1 ano e meio discipulados como casal pelo apóstolo Paulo, discipulam um egípcio de Alexandria chamado Apolo, eloquente pregador, ao ponto de Paulo dizer que Apolo pregava melhor do que ele. O problema é que Apolo conhecia apenas o batismo de João o Batista. Havia um grupo em Éfeso, porque olha o que aconteceu. Depois de terem passado 1 ano e meio em Corinto, acompanha comigo o trajeto geográfico. Áquila e Priscila, expulsos de Roma, vão para Corinto. Em Corinto encontram Paulo. 1 ano e meio Paulo ficou ali. Depois, na hora que Paulo saiu de Corinto, foi para Éfeso. E levou os dois. Moravam juntos, trabalhavam juntos. Só que quando chega em Éfeso, Paulo vai para Antioquia da Síria e manda Áquila e Priscila ficarem em Éfeso. Quando chega Apolo, e Áquila e Priscila vão para a sinagoga como todo cristão fazia, todo cristão judeu, e começam a ouvir a pregação, a oratória de Apolo, e sem lhe expor publicamente, convida Apolo para irem para a casa deles. Eles estavam discipulados por Paulo, casal firme, casal crente, casal unido, casal uma só carne, casal abençoado, casal discipulado, casal conhecedor da Escritura. Agora chama Apolo com sabedoria e expõe a Apolo tudo. Qual foi o conteúdo da exposição? Você só vai entender o conteúdo da exposição se você ler o capítulo 19, e não vai fazer isso agora, mas vai fazer depois, o capítulo 19, no livro de Atos, quando a Bíblia vai mostrar que o que era notícia em Éfeso, o que se pregava em Éfeso, depois Paulo sai de onde estava, volta para Éfeso. O que ele fala em Éfeso, o conteúdo de Éfeso, o que Áquila e Priscila falaram em Éfeso, era sobre o Espírito Santo. E atenção que nós estamos chegando num momento muito importante. Porque nós ficamos perguntando para Deus, qual é o motivo, Senhor, de tanto sofrimento nas famílias? Qual é o motivo de tanto divórcio? Qual é o motivo de tantos filhos desajustados? De tanta dor numa casa que você sonhou? Porque um dia você, casal, e eu quero que você agora ative a sua memória, as suas lembranças. Um dia vocês casaram e havia um motivo nobre. Havia uma razão, havia um amor, havia uma atração, havia uma identidade, havia alguma coisa que os levou até ao altar. Mas por que tanta briga? Por que tanto motivo? Tanto desajuste, tanta separação? A resposta está aqui. E a resposta é a falta do enchimento do Espírito Santo. Apolo conhecia Jesus, vocês conhecem. Apolo tinha recebido instruções, vocês receberam.
Apolo foi batizado com batismo de arrependimento, vocês também, mas o que faltava a Apolo e a igreja de Éfeso era conhecimento do Espírito Santo. Casais que estão aqui, casais que têm Bíblia, casais que foram batizados, casais que foram levados às águas, a intimidade com o Espírito Santo é o segredo para todo casamento. Porque deixa eu dizer uma coisa para você, olha bem para mim, um casal cheio do Espírito Santo não adultera. Um casal cheio do Espírito Santo não vai ficar dias e dias sem olhar um para o outro. É verdade ou não? Um casal cheio do Espírito Santo vai exalar o fruto do Espírito Santo. Alegria, paz, longanimidade e benignidade. Um casal cheio do Espírito Santo vai proclamar o Evangelho. Um casal cheio do Espírito Santo pode brigar, mas eles vão se perdoar, porque perdão é graça do Espírito Santo. O que está faltando nas nossas famílias é enchimento do Espírito Santo. Não adianta e não adiantará vir à igreja, ter uma coleção de Bíblias, participar do aniversário, vir na campanha, se você não aprender a clamar e a pedir e a deixar o derramamento do Espírito Santo na sua vida. Se houver Espírito Santo, não tem divórcio. Não tem divórcio. Se tiver Espírito Santo, tem perdão. E tem um outro tipo de divorciado. Esse talvez seja pior do que o divorciado que vai no cartório. É o divorciado que é falso, que quer manter o casamento por aparência, que mantém casamento por outras razões, que não são as nobres razões de Deus. Você, aos olhos de Deus, é tão divorciado quanto aquele cara que foi no cartório. Ou talvez ele seja mais honesto. A Bíblia normatiza cada relação. Se tivermos cheios do Espírito Santo, o Espírito Santo terá liberdade na nossa casa. O Espírito Santo encherá a nossa vida. O Espírito Santo colocará na nossa boca motivo de louvor. Amém, igreja? O Espírito Santo vai tomar conta, e quanto mais o Espírito Santo tomar conta do seu casamento, da sua vida, mais a carnalidade vai para fora, o pecado vai para fora, aquilo que Deus não aprova vai para fora. Que o Espírito Santo encha seu coração, que você entenda e busque e peça hoje: Espírito Santo de Deus, nós somos uma carne só, enche a nossa vida, o nosso casamento. De ti, Senhor, eu quero enchimento do Espírito Santo. Você quer o enchimento do Espírito Santo? Não adianta ter sido batizado, conhecer o Espírito, mas não deixa o Espírito encher. Paulo clamava à própria igreja de Éfeso: enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito. Não é só ter o Espírito, é buscar o enchimento, é deixar ele tomar conta dos compartimentos, porque eu vou repetir: um casamento cheio do Espírito não tem divórcio, um casamento cheio do Espírito tem perdão, um casamento cheio do Espírito tem graça, tem misericórdia, um casamento cheio do Espírito, o diabo não tem vez. Acredita nisso? E eu vou terminar dizendo o seguinte, sobre esses dois. Você vai lembrar de Priscila e Áquila sempre juntos. Os anos se passaram, o imperador Cláudio afrouxou o decreto, e conta a Bíblia que Áquila e Priscila voltaram para sua cidade, voltaram para Roma. Quem não quer voltar para casa? Aquela cena dos nossos brasileiros saindo de Gaza, o alívio de voltar para sua pátria, dos outros que tomaram um avião, mais de 1.400 pessoas. Áquila e Priscila voltaram para Roma. 1 ano e meio, talvez, em Corinto, um tempo em Éfeso, e agora de novo. E Paulo, que nunca havia estado em Roma, escreve a poderosa
carta aos Romanos, no capítulo 16, anota aí porque eu não vou ler, verso 19, Paulo faz uma lista de saudação a mais de 20 pessoas, e entre as mais de 20 pessoas de Roma, ele faz uma saudação a quem? Áquila e Priscila. E ele chama o casal de cooperadores de Deus. E eu peço que saúdem a Áquila e Priscila. Igreja de Roma, valorizem Áquila e Priscila. E a igreja, pastor Marcos, que está na sua casa. Não é a primeira vez que aquele casal abriu a porta para uma igreja, não era para uma célula, era para a igreja toda. Paulo está grato, saudando a igreja. E gente, eu não sei como vocês querem ser chamados um dia como casal. Mas que coisa linda, os vizinhos, os seus amigos dizerem, aquele casal, a gente ama tanto aquele casal, eles são cooperadores de Deus. Eles estavam sempre juntos. Eles moraram e abriram a casa deles para o apóstolo Paulo. Eles voltaram para Roma. Eles começaram uma igreja na casa deles. Você acha que é fácil? Tem turma que não abre casa para célula por causa do tapete novo, da mesquinharia de ter comprado um sofá e alguém vai sentar. O sofá é para quê? Se você pensa assim, fica tranquilo que a gente vai mandar botar no teu túmulo. Você ir sentado. Não abre a casa para uma célula, porque a casa está arrumadinha. Às vezes a casa só está arrumadinha, irmão José Carlos, por fora. E a casa está arrebentada por dentro do coração deles. E quem sabe é naquela hora da célula, do perdão, da comunhão, da palavra, do louvor, que Deus vai agir, restaurar, abençoar e trazer o casamento de volta. Abra a sua casa. Essa igreja aqui só existe porque alguém abriu a sua casa. Sérgio e Sônia Vasconcelos abriram a casa e entrava tanta gente naquele apartamento pequeno do Barra Sul, que a vizinha, que era membro da igreja, Zinha, que depois se tornou e foi a primeira pessoa vice-presidente desta igreja, uma mulher, filha de Salovi Bernardo de Andrades, secretário-geral da Convenção Batista Brasileira. Ela abriu a sua casa, porque tinha muita gente na casa de Sônia. Ela disse, tragam para cá as crianças. Ah, criança, que bênção. Você às vezes não suporta o teu. Você está doido para mandar ele para a casa de alguém, não é? Ah, Áquila e Priscila abriram a casa. Quando você fica pensando por que eles andavam sempre juntos, por que eles superaram crises, por que eles passaram tanta luta, por que nunca se divorciaram, naquela época eles poderiam, por quê? Por quê? Porque eles estavam cheios do Espírito Santo, porque eles conheciam a palavra e porque a casa deles era a igreja de Deus. Saúdem os cooperadores. E Paulo diz uma coisa linda sobre eles: arriscaram suas vidas por mim. Nós não sabemos, eu imagino que o risco de vida que Paulo teve foi em Éfeso, porque há na Bíblia, leia depois a Bíblia, tem que ler Bíblia, fica ouvindo bobagem não, lê Bíblia. Tem muita gente pregando bobagem sobre casamento. Tem muita gente falando besteira e se dizendo chefe e líder de casais. Aqui não. Nós vamos preparar as pessoas na Bíblia. Leia a Bíblia. E a Bíblia vai mostrar que esse casal, conhecedor das Escrituras, sempre juntos, não sucumbiram ao divórcio, à separação, que já era comum
nos dias do Novo Testamento e desde o Velho Testamento, mas estavam ali, cooperadores de Deus. Há uma confusão em Éfeso. Paulo talvez tenha sido ameaçado de morte, ou quase passou pela morte, mas de alguma forma, não sabemos como, Áquila e Priscila salvaram a vida do apóstolo Paulo. E porque salvaram a vida de Paulo, nós temos as suas cartas e a sua teologia. Louvado seja o nome do Senhor. Que casal! Que casal! Que casal! Eu vou parar por aqui, você vai achar, para estudar a vida de Áquila e Priscila melhor. Isso foi só uma introdução. Sempre juntos. Casais, olhem para mim, sempre juntos. Eu vou pedir, é um pedido, que todos os casais casados, porque há duas modalidades de união no país, casais que estejam casados com certidões civis ou de união estável, algumas décadas aprovadas no Brasil. Se você é casal de uma modalidade ou de outra, não importa, fique em pé. Só o casal. Agora não é sua hora, solteiro, não é sua hora, você que está ferido, não é sua hora, jovem que não casou, mas aqui está para vocês um exemplo para quem quer casar. Eu queria que agora vocês fizessem um exercício mental. Eu vou pedir que vocês fechem os olhos e que vocês se lembrem do dia que vocês decidiram casar. Lembra? Talvez um e-mail, uma carta, talvez um telefone, até que chegou aquele dia que vocês subiram ao altar de uma igreja católica, evangélica, ou talvez não. Talvez foram ao cartório, e lá naquele cartório estabeleceram um documento social. Mas o documento social é apenas a evidência de uma aliança no coração. Não adianta carregar aliança no dedo se você não tem aliança no coração. Por isso que nossa igreja acredita, luta e continuará lutando pelo casamento e pela família. Mas eu quero que você agora, casal, se lembre do dia do seu casamento. E na nossa estratégia mental, nós vamos mais atrás. Eu quero que você se lembre do dia que você conheceu ela, conheceu ele. Lembra? Lembra daquilo que te atraiu? É claro que os anos passaram. É claro que, como diz a Bíblia, a beleza é efêmera. A beleza passageira da década, do tempo dos 20 anos passou. Mas vocês estão aí pela amizade, pelo carinho. Alguns ou muitos tiveram filhos. Tiveram filhos. E esses filhos olham para vocês. E você, pai, é a imagem terrena do Pai do céu para ele. Você, mãe, é a imagem para os seus filhos, para as suas filhas, da ternura e do amor perfeito de Deus. Altruísta. Só uma mãe pode amar de maneira altruísta. Você carregou seu filho no seu ventre. Ele saiu das suas entranhas. Então essa pessoa que está com você aí, que Deus te deu, que você se lembre, casal. E eu quero fazer um desafio. Pode fechar de olho fechado, ficar de olho fechado. Eu acho muito ruim quando no encontro de casais ou na igreja alguém obriga um casal ou a dar a mão, ou se abraçar, ou dar um beijo. Eu acho isso muito constrangedor, porque às vezes o casal não está bem. Isso tem que ser do coração, tem que ser natural.
Mas eu queria fazer um apelo aqui, que você vai ficar muito à vontade. Eu não sei como é que vai ser isso. Eu hoje coloquei um terno com o pastor Clóvis, como se nós estivéssemos num casamento. Pedi para estender aqui na frente o tapete vermelho dos casamentos que já fizemos. Mandei buscar o genuflexório, mas que não está mais entre nós, de onde os casais se ajoelhavam para fazer voto. Você lembra do seu voto? Lembra do que você disse para Deus? Nós vamos ter um movimento aqui. E eu queria que você agora lembrasse e orasse. O dia que você conheceu ela, o dia que você conheceu ele, e o dia que vocês se casaram. Enquanto vocês vão ver alguma coisa acontecer aqui. E daqui a pouquinho, se você quiser, nós vamos chamar vocês para reafirmarem diante de Deus o que fizeram um dia. Aquile e Priscila, citados na Bíblia, só aparecem juntos. Pode vir, Maria. Olha a letra dessa música que a nossa ministra vai cantar, enquanto você vai ver uma movimentação. E agora a sua função é só lembrar do que o pastor pediu. Deus mesmo planejou a nossa união. Findou-se nossa solidão e hoje somos um. Por onde quer que eu vá, tu has de me abrigar. Terás o meu apoio, seguindo o meu andar, e seguiremos juntos, sempre juntos, com grande amor que vem dos altos céus. Sempre oraremos juntos, sempre juntos, dedicando as nossas vidas a Deus. Se você quiser, vai ser um tumulto santo abençoado. Reafirmar a sua relação com a sua esposa ou com o seu marido, de livre e espontânea vontade. Saia daí, coloque o pé nesse tapete, e se não der mais, vai ser um tumulto só abençoado. Mas todos os casais que quiserem poderão vir, inclusive os casais pastorais. Enquanto Maria vai continuar cantando esta canção, pode vir. Pode vir. A internet, os casais que estão na internet vão estar na frente da tela. Eu vou pedir a todos os irmãos que estão nos bancos, nas cadeiras, que fiquem em pé, enquanto os casais estão se levantando. Deus sabe o seu coração, homem, o seu coração, mulher. Se quiser cantar, cante junto. Juntos, sempre juntos, com grande amor Que vem dos altos céus. Sempre oraremos, aleluia. sempre oraremos juntos, sempre
Agora que todo mundo aprendeu, vamos cantar de novo. Vai lá com a Maria. Vamos embora. Juntos, Aquila e Priscila. Sempre juntos. Sempre juntos, com grande amor que vem dos altos céus. Lembra o dia do teu casamento? Lembra quando você conheceu ela? Quando conheceu ele? Que dia lindo, não foi? Sempre juntos, dedicando as nossas vidas a Deus. Muitos anos fazendo casamento, em 35 anos aqui neste lugar. Essas togas já testemunharam dezenas, talvez casei alguns de vocês com essas togas. E na hora da aliança, você usa, eu não sei se você usa, olhe para a mão. O que está na sua mão é apenas um sinal do que está no coração. E hoje à noite, em nossa igreja, nós vamos dizer não. Não, nós não queremos nos separar, porque vocês estão aqui porque não querem se separar. O diabo está derrotado na casa de vocês. E vocês vão clamar o Espírito Santo para que os encha. E quando vier o Espírito Santo inundando a casa de vocês, não haverá falta de perdão, não haverá falta de comunicação, não haverá quebra-quebra, não haverá violência, não haverá agressão verbal, não haverá nada disso, porque vocês serão cheios do Espírito Santo. Que vocês exibam essas alianças como testemunho público e social da aliança que vocês têm dentro de vocês. De nada adianta aliança no dedo e não ter aliança no coração. Que nessa noite o Espírito Santo restabeleça a sua aliança. A simbologia das almofadas aqui à frente é quando nós pedimos aos casais para se curvarem e se ajoelham no genuflexório. Que nesta hora caia por terra tudo aquilo que não vem do Senhor na sua casa, no seu casamento. Satanás está repreendido, joga fora. Nós temos duas tarefas hoje. À meia-noite, como fizemos com os jovens, nós vamos orar pelos casais. E nós vamos, à meia-noite, pegar o dicionário. Se tiver na estante, você vai riscar a palavra divórcio do seu dicionário. Isso não é uma possibilidade. Isso não é uma possibilidade. Isso não é uma saída. Que o Senhor restaure. Tem casal até o fim da igreja, glória a Deus. Que o Senhor restaure a casa de vocês. Pastor Clóvis vai levantar um clamor agora, orando por cada um de nós, por você especialmente, casal, para que a sua aliança hoje renasça no coração. Você que está na internet, meu querido, minha querida, vocês que porventura passaram por separações, por dureza, já conversamos semana retrasada. Está no YouTube, escuta de novo. Deus vai restaurar a tua vida. Vocês jovens que sonhem com um casamento no Senhor. Não admitam julgo desigual na casa de vocês, mas que aquele que comunga a mesma fé, que o que diz essa música, oraremos sempre juntos. Um casal que ora junto dificilmente adultera, e dificilmente o diabo lhe passa a perna, porque ele está de joelhos. Agora eu quero que você feche seus olhos. Pastor Clóvis vai clamar pelo seu casamento, e depois nós vamos cantar de novo com a Maria. Essa música é tão forte.
Obrigado, Pai, pela história inspiradora de Áquila e Priscila. Obrigado, Senhor. O que nós estamos enxergando aqui hoje, ó Pai, nessa igreja, são Áquilas e Priscilas. Aleluia. Aleluia. Deus, em nome de Jesus, obrigado por esse tempo. Obrigado, Pai, porque o divórcio não vai alcançar a nossa casa. Amém. Amém. Obrigado, Pai, porque o adultério não vai alcançar a nossa casa. Aleluia, Senhor. Obrigado, Pai, porque a mentira não vai alcançar a nossa casa. Aleluia. Obrigado, ó Pai, porque a briga não vai, ó Pai, nos destruir. Deus, em nome de Jesus, que o nosso casamento, Senhor, seja o casamento da Tua presença. Que o nosso casamento seja o casamento da verdade. Que o nosso casamento seja o casamento da paixão. Que o nosso casamento seja o casamento da fidelidade. Amém. Que o nosso casamento seja o casamento do amor. Amém. Satanás, não existe espaço para você no Amém. nosso casamento. Amém. Satanás, não existe espaço para você na nossa casa. Amém. Satanás, não existe espaço para você nos nossos filhos, porque Amém. nós somos do Senhor. Amém. E nessa noite nós consagramos o nosso casamento mais uma vez. Mais uma vez, Senhor, nós consagramos a nossa aliança nesse altar. Senhor, nessa noite nós renovamos os nossos votos perante ao Senhor. Deus, guarda os casamentos, guarda a família da Tua igreja, Senhor. Amém. Guarda os nossos filhos, Senhor. Nos ajude, Senhor, a seguir o exemplo de Áquila e Priscila, sempre juntos. Na dor juntos, na tristeza juntos, Aleluia. nos desafios juntos, na tempestade juntos. Aleluia. Sempre juntos, Senhor, porque foi o Senhor que falou que estaria conosco todos os dias até o fim. Obrigado, Pai, porque nós não estamos sozinhos, Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor é o terceiro cordão do nosso casamento. O Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos livrado do mal. Ó Pai, muito obrigado, porque essa noite cadeias estão sendo quebradas, Aleluia. Senhor. Muito obrigado, porque Aleluia. perdão estão sendo derramados no Teu altar. Obrigado, ó Pai, porque nessa noite adultérios estão sendo frustrados, ó Pai. Aleluia. Obrigado, ó Pai, porque divórcios, Senhor, estão sendo rasgados nessa noite. Ó Aleluia. Deus, nós derramamos uma palavra de bênção sobre Tua igreja, sobre os casamentos da Tua igreja, Senhor. Amém. Na nossa igreja não vai ter divórcio, Senhor. Abençoa, Na nossa igreja Senhor. não tem espaço para adultério, Pai, porque nós nos consagramos ao Senhor. Amém. Deus, visite cada casamento, visite cada homem, cada mulher, cada esposo, cada esposa. Deus, derrama graça, derrama amor. Irmão, ore pela sua esposa nesse momento. Irmã, ora pelo seu esposo. Eu oro pela minha esposa, Senhor, guarda a vida da minha esposa. Clama aí, irmãos, é contigo. Senhor, oro pela minha esposa, guarda a vida da minha esposa, livra-la do mal. Me ajuda a amá-la, me ajuda a entendê-la, Senhor. Senhor, toma nosso casamento. Irmã, ora pelo seu esposo. Pai, guarda meu esposo, livra meu esposo do mal. Que na minha casa não falte amor, não falte a compreensão, não falte a palavra do perdão. Encha-nos do Teu Espírito Santo, Senhor, encha nossa casa da Tua presença. Irmãos, ore, brigue. Nós estamos numa guerra espiritual. O inimigo quer destruir a tua família. O inimigo quer destruir os teus filhos. Você tem que clamar. Clama pelos seus filhos, Senhor. Clama pela sua casa. Clama pela sua vida. Consagra a sua casa agora, vocês dois, Senhor. Nós consagramos a nossa casa ao Senhor. Peça a Deus para revelar. Se tem alguma coisa na sua casa que não é de Deus, arranca de lá. A sua casa não tem que ter barzinho, a sua casa não tem que ter TV adulto, isso é tudo brecha para o inimigo entrar. Fecha as portas do diabo da sua casa, que o Senhor possa te revelar nessa noite. Senhor, limpa a minha casa, visite a minha casa, consagra a sua casa, irmão. Briga pelo seu casamento, brigue pelos seus filhos, brigue pela sua aliança, briga para que o seu casamento seja de fidelidade, Senhor. Me ajude a amar. Independente da dor, independente da realidade, a tempestade, irmão, não vai vencer a gente. Amém. O Senhor preparou esse dia para você casar novamente. Amém. Você não imaginava que você ia casar hoje. Você não imaginava. Você não imaginava que o perdão ia chegar hoje. Você não imaginava que aquela palavra de morte ia ser quebrada nessa noite. Sim. Você não imaginava, mas Deus preparou essa noite para você, meu irmão, minha irmã. Ame a sua esposa, ame seu esposo, porque Deus está te presenteando nessa noite. Amém.
com a renovação da tua aliança. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Pode abrir os olhos. Olha, eu queria que vocês estivessem aqui. Vou falar baixinho, que tem casal que já está namorando aqui na frente. Esqueceu a multidão. Eu vou ter que terminar rápido, porque a noite vai ser longa. Ó Senhor, dá força ao teu servo. E olha, amanhã tem campanha às 6 horas da manhã. Quero ver você valente, não é? Ou vai ter que trabalhar, mas hoje à noite vai ter. Vai ter o quê? Isso é problema seu. Pode ter um bate-papo a noite inteira. Você faz a escolha. Que Deus abençoe a vida de vocês. Agora, mulheres, Maria vai cantar, está lá do lado do seu esposo. Essa música é uma mulher cantando para o seu marido. E ela tem uma letra muito bíblica, que começa falando assim: a solidão acabou, estaremos sempre juntos. Que coisa maravilhosa. Fizeram letra para projeção? Então pode colocar. Olha só, antes da gente cantar, vamos ler. Deus mesmo planejou a nossa união. Findou-se a nossa solidão, e hoje somos uma só carne. Seguiremos juntos, sempre juntos. Nunca mais vocês vão esquecer de Áquila e Priscila. Sempre juntos. E ela diz assim: terás o meu apoio, seguindo o meu andar. Mas ela diz ainda: você, meu marido, você vai me abrigar. Que coisa linda, que poesia. É o cuidado do homem, dando à mulher o que ela mais precisa: segurança. E a mulher dando a ele o que ele mais precisa, que é exatamente este amor, este companheirismo. E ela dizendo, seguiremos juntos, você terá o meu apoio. Olha, eu vou dar só 30 segundos. Fala alguma coisa aí um com o outro aí, mas a gente não pode ouvir. Fala aí baixinho. Pode beijar também, não tem problema não. Tem gente beijando aqui que está doidado. Olha, você da internet beija também. Beija. Pessoal que não pode beijar hoje, fica tranquilo, vai guardando aí, que um dia tu vai beijar muito. Agora as mulheres vão cantar e os maridos. Mas o pastor Cláudio, o senhor canta bem mal, viu? É o nosso colibri. Lembra do colibri? Mas ele é uma benção, homem de Deus. Mas tem esse probleminha da música. Mas a Cátia adora. E essa noite eu quero que você cante para ela 2 da manhã. Aí ela vai sentir o que a gente sente e ela vai falar contigo. Já que não adianta falar no conselho, a Cátia vai conversar com você 2 da manhã. Meia-noite, o que a gente vai fazer? Vai orar pelos... E o que nós vamos fazer antes de orar? Nós vamos pegar a caneta. Você vai chegar lá no dicionário. Se tiver dicionário impresso, você vai riscar aquela palavra. Como ele orou, o pastor Cláudio orou. Você não vai mais dar legalidade. Isso não é uma opção. Você vai tirar divórcio. E ó, só para terminar, porque não dá nem vontade de terminar. Eu gostei tanto daquela história. Os dois morrendo, mais de 90 anos. Família que contou os filhos. Separaram e botaram o marido numa sala de enfermaria e ela na outra, como é no hospital. E eles em agonia não morriam. Até que uma filha teve uma ideia: vamos levar a maca dela para junto da maca dele. Eles já estavam praticamente inconscientes, com mais de 90 anos, morrendo. E quando juntaram as macas, ninguém sabe explicar, ele teve força para levantar a mão e segurar na mão dela. E naquele momento, com frações de segundos, os dois partiram, juntos, sempre juntos. Mulheres, cantem aí. Deus mesmo planejou a nossa união.
Aleluia. E hoje somos por onde quer que eu vá, tu has de me abrigar, terás o meu apoio, seguindo meu andar, e seguiremos juntos, sempre juntos, com grande amor que vem dos altos céus. Sempre oraremos juntos, sempre juntos, dedicando as nossas vidas a Deus. E para terminar essa noite, a música da Mariá, que Deus lhe deu na madrugada, que dá glórias a Deus por essa noite estar feliz. Dê um glória a Deus aí. Você na internet, dá um glória a Deus. E nós vamos terminar cantando essa música tão linda que Deus deu à nossa igreja pela vida da sua serva. E você vai poder ir para casa, mas olha aí, não sai agora não. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de Jesus, o seu Filho, a consolação e comunhão do Espírito Santo, ó Espírito Santo, enche as casas, enche os casamentos, enche as famílias, seja igual com todo Israel de Deus na terra espalhado, desde agora e para sempre. Amém. Adorem o Senhor. E depois vai para o abraço. Canção dos redimidos, o louvor dos que foram perdoados, a canção de um povo resgatado e remido no sangue imaculado, ao Cordeiro que está entronizado, ressurreto e de glória.